Este vídeo vai falar um pouquinho sobre o CPC 27, que é uma tradução da IAS número 16, que trata de ativo imobilizado. A gente vai fazer uma correlação com a empresa Petrobras. O objetivo do CPC 27 é estabelecer o tratamento contábil sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. A Lei 6.404 de 76, em seu artigo 179, conceitua ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Os principais pontos a serem considerados na contabilização de um ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos valores contábeis, os valores de depreciação e as perdas por desvalorização a serem reconhecidas. Os seguintes termos são usados nesse pronunciamento com significados especificados. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a sua dedução da depreciação da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Custo é um montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data de sua aquisição ou construção, ou ainda, se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com disposições específicas de outros pronunciamentos, como, por exemplo, o pronunciamento técnico CPC 10. Pagamento baseado em ações. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Depreciação é a alocação sistêmica do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Valor específico para a entidade é o valor em uso, é o valor presente dos fluxos de caixa que a entidade espera obter com o uso contínuo de um ativo e com alienação ao final da sua vida útil, ou para incorrer para a liquidação de um passivo. Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio, independente entre si, com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação compulsória. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Perda por redução ao valor recuperável é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável. Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto, bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo em seu valor em uso. Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda de um ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperada para o fim de sua vida útil. Nós vamos tentar entender agora o que é vida útil. Vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a sua dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. Planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. É cultivada para produzir frutos por mais de um período ou tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Itens do ativo imobilizado podem ser adquiridos por razões de segurança ou ambientais. A aquisição de tal ativo imobilizado, embora
não aumentando diretamente os futuros benefícios econômicos de qualquer item específico já existente de um ativo imobilizado, pode ser necessária para que a entidade obtenha os benefícios econômicos futuros dos seus outros ativos. Entre os itens do ativo imobilizado, qualificam-se para o conhecimento como ativo porque permitem à entidade obter benefícios econômicos futuros dos ativos relacionados acima dos benefícios que obteria caso não tivesse adquirido esses itens. Por exemplo, uma indústria química pode instalar novos processos químicos de manuseamento a fim de atender às exigências ambientais para a produção e armazenamento de produtos químicos perigosos. Os melhoramentos e as benfeitorias nas instalações são reconhecidos como ativo porque, sem eles, a entidade não estaria em condições de fabricar e vender tais produtos químicos. Entretanto, o valor contábil resultante desse ativo e dos ativos relacionados deve ter a redução ao valor recuperável revisada de acordo com o pronunciamento técnico 01, que é o pronunciamento de redução ao valor recuperável dos ativos. Agora nós vamos entender a formação do custo de aquisição ou construção de um ativo imobilizado. Consideram-se como custo de aquisição de um bem todos os gastos necessários para o transporte e colocação do mesmo em funcionamento e operação na empresa. No caso de bens adquiridos no exterior, todos os gastos necessários e ocorridos até a chegada na empresa devem compor o custo de aquisição. Os impostos pagos na aquisição, a fase de construção, onde há gastos com aquisição de materiais, pessoal, serviços, terceirizados, etc. Devem estar agrupados em contas específicas, imobilizado, em curso ou em construção. Os gastos incorridos em reparos, consertos ou reformas dos bens de uma empresa devem ser acrescidos do ativo imobilizado, quando representar um aumento de eficiência ou produtividade do bem ou aumento de sua vida útil. Vou explicar agora sobre a mensuração no reconhecimento, que nós vamos ver um pouco sobre elementos de custo e a mensuração de custos. Após o reconhecimento, que é a identificação do ativo como verdadeiro, ele deve ser mensurado pelo seu custo. Então, vamos ver agora o que é o elemento de custo. O custo de um item do ativo imobilizado compreende o preço da aquisição, os impostos de importação, os imóveis não restituíveis sobre a compra, menos os descontos e menos os abatimentos. Então, como vocês podem ver destacado no slide, temos agora a fórmula do valor do ativo imobilizado, que é igual ao preço mais os impostos não restituíveis menos os descontos e abatimentos. Lembrando que nesse caso é só os impostos não restituíveis, que se você puder restituir eles depois, ele não entra no custo inicial do ativo imobilizado. Um outro ponto é que qualquer custo diretamente atribuível para colocar o ativo no local e em condições para uso, ele também vai entrar no custo inicial do ativo imobilizado, como, por exemplo, a preparação do local, o frete, o manuseio, instalações e montagens. Um outro elemento também do custo do ativo imobilizado é a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local. Esse item do CPC 27, ele está diretamente relacionado com o anterior, porque ele é um custo atribuível para colocar o ativo no local até as condições de uso. O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa, você para de incluir valor no ativo imobilizado, quando o item já está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Ou seja, ele está em condições de uso, você para de incluir valor no ativo imobilizado. Portanto, os custos incorridos no uso, ou na transferência, ou na reinstalação de um item não são incluídos no seu valor contábil. Por quê? Porque ele já está em condições de uso. Alguns exemplos de quando cessa essa inclusão de valores no ativo imobilizado são os custos incorridos durante o período em que o ativo está sendo operado a uma capacidade inferior à sua capacidade total ou pretendida, os prejuízos operacionais iniciais, tal como os incorridos enquanto a demanda pelos produtos do ativo é estabelecida, e os custos de realocação ou reorganização de parte ou de todas as operações da entidade. Agora, vamos ver sobre a mensuração do custo. O custo de um item de um ativo imobilizado é equivalente ao preço à vista na data do reconhecimento.
Um ativo imobilizado pode ser adquirido por meio de permuta por ativo não monetário ou conjunto de ativos monetários e não monetários. Ou seja, você pode pagar uma parte em dinheiro ou uma parte com uma permuta de um bem, um imóvel, não precisa ser em dinheiro. O custo de tal item do ativo imobilizado é mensurado pelo valor justo, a não ser que a operação de permuta não tenha natureza comercial ou o valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possam ser mensurados com segurança. O valor justo de um ativo é mensurável de forma confiável se a variabilidade da faixa de mensuração de valor justo razoável não for significativa ou se as probabilidades de várias estimativas dentro dessa faixa puderem ser razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo. Após reconhecer um item como um ativo imobilizado, deve-se usar o método de custo ou o método de reavaliação, isso quando for permitido por lei. E o método que você for aplicar, ele tem que ser utilizado para toda a classe do ativo. Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. A reavaliação, ela significa a adoção de um novo valor para os bens do ativo e ela é normalmente valor de mercado, abandonando-se a valorização pelo custo histórico. O método da reavaliação, o laudo, para proceder, ele é elaborado por 3 peritos ou então por uma empresa especializada, que são nomeados em assembleia, devendo conter no mínimo as seguintes informações. Tem que ter a descrição detalhada de cada bem avaliado e da documentação respectiva, identificação contábil dos bens, os critérios utilizados para avaliação, especialmente quanto à fundamentação técnica, o valor atribuído a cada bem, a vida útil do bem e a data da avaliação. A reavaliação ela deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. Ou seja, se você for fazer uma reavaliação, você tem que definir um período para essa reavaliação, seja ela de 1 ano a cada 6 meses. A frequência das reavaliações, ela depende do valor de cada item que for ser reavaliado. Alguns itens, eles precisam de reavaliação anual por conta do seu valor contábil. E quando o valor da reavaliação for muito diferente, tem que ser feita uma nova reavaliação. Se o valor contábil do ativo aumentar em virtude da sua reavaliação, esse aumento deve ser creditado diretamente na conta própria do patrimônio líquido. No entanto, o aumento deve ser reconhecido no resultado quando se tratar da reversão de decréscimo de reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado. Por exemplo, se você tinha um saldo de 50 mil e a sua reavaliação foi maior de 51 mil, por exemplo, os 50 mil ele vai para a conta do patrimônio líquido e o 1 mil que passou, ele vai para a conta da demonstração do resultado. Entretanto, a reserva de reavaliação ela foi extinta no dia 1º de janeiro de 2008. De 2008 em diante, não é permitido mais fazer nem qualquer tipo de reavaliação. Todo item do ativo imobilizado, com valor relativamente alto, ele deve ser depreciado separadamente. Ou seja, no começo você aloca o valor reconhecido de um item do ativo e seus componentes significativos também, e os deprecia separadamente. Quando se há componentes significativos de item de ativo imobilizado que tenham vida útil e método de depreciação de outro ativo imobilizado do mesmo item, a entidade pode também escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tenham custo significativo em relação ao custo total do item. A despesa de depreciação do período deve ser reconhecida no resultado, a menos que seja incluído no valor de outro ativo. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil. Ou seja, a depreciação não pode ser de forma desorganizada, ela tem que ser organizada de acordo com o método estabelecido para essa depreciação. O valor residual e a vida útil devem ser revisadas pelo menos ao final de cada exercício. Caso haja diferimento, devem ser contabilizados como mudança de estimativa contábil. Fatores que são considerados na determinação da vida útil de um ativo. O uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do ativo. Desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais, o programa de reparos e manutenção e o cuidado enquanto estiver ocioso.
obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como datas de términos de contratos ou de arrendamento mercantil. A vida útil de um ativo é definida em termos de utilidade esperada do ativo para a entidade. A estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseada nas experiências da entidade com ativos semelhantes. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos em conjunto. O aumento do valor de um terreno, no qual um edifício esteja construído, não afeta o valor contábil do edifício. Existem vários métodos para depreciação. Os mais conhecidos são o método da linha reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso seu valor residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil do ativo. O método de unidades produzidas resulta em despesas baseadas no uso ou na produção esperados. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão do consumo dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados no ativo. Este método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que existam alterações nesse padrão. Existem algumas determinadas condições para que se haja a baixa de ativos imobilizados. Dentro dessas condições estão a alienação do item ou quando não houver expectativa de benefício futuro com a sua alienação ou utilização. Também é necessário reconhecer perdas e ganhos advindos da baixa de determinado item do ativo não circulante, quando o item é baixado. Caso a venda de alguns ativos imobilizados destinados a aluguéis a terceiros seja uma prática comum na empresa, é necessário transferir tais ativos para o estoque. Quando a entidade reconhece no valor contábil de um item o custo da manutenção, é necessário se baixar o valor contábil da parte substituída. Por exemplo, quando se vai trocar os pneus de um carro de uma empresa, é necessário a gente baixar o valor contábil dos pneus e substituí-los pelos novos. Sobre as divulgações dos ativos imobilizados, as demonstrações contábeis devem divulgar o critério utilizado para determinar o valor bruto, os métodos de depreciação utilizados, a vida útil ou taxas de depreciação, o valor contábil bruto, a depreciação acumulada, a existência e os valores contábeis do ativo cuja titularidade é restrita, o valor dos gastos de um item do ativo imobilizado durante a sua construção e também o valor dos compromissos advindos da aquisição de ativos imobilizados. Sobre a depreciação. Como foi dito anteriormente, a escolha do método de depreciação e a estimativa da vida útil dos ativos são questões de julgamento. A divulgação da depreciação e a depreciação acumulada do período se faz necessária. Sobre as retificações dos erros, o CPC 27 ele diz: a entidade deve divulgar a natureza e o efeito de uma mudança de estimativa que tem impacto no exercício corrente ou em exercícios posteriores. Ou seja, você só deve retificar um erro, você só deve divulgar a natureza disso quando isso tiver impacto significativo no resultado da empresa. Tais divulgações podem resultar em mudanças relativas a valores residuais, vidas úteis e métodos de depreciação. Caso a entidade contabilize valores reavaliados, é necessário divulgar os métodos aplicados a tal prática e também divulgar a diferença entre os valores justos e os valores reavaliados. Também se faz necessária a divulgação sobre os itens do ativo imobilizados que perderam seu valor. Existem algumas informações que podem ser importantes para os usuários das informações contábeis. Dentro dessas informações estão o valor contábil de um bem temporariamente ocioso, o valor contábil de um item totalmente depreciado e que ainda esteja em operação, e o valor justo de um item quando esse for diferente do seu valor contábil. As instituições são encorajadas a divulgá-las, pois podem ser de interesse de seus usuários.